Bom, pois é, sobre a sua pergunta, né, o como assim, né? Eu também não sabia, né? Embora eu sou biólogo, tenho formação na área de paleontologia, eu não sou exatamente um dinossaurólogo, digamos assim, né? A minha formação foi toda construída no estudo de mamíferos da Era do Gelo, né? Uhum, Que é um período geológico muito mais recente do que aquele onde viveram os grandes dinossauros, né? Então, durante a pandemia, eu fui contatado, né, sobre a ocorrência desses fósseis, e por uma questão, assim, de proximidade meio geográfica, né, porque a Unifespa tem um campus em Marabá, que é relativamente perto lá da região, né, então, me requisitaram, né, se eu poderia ir lá observar os fósseis, porque a primeira pessoa que os avistou, né, Daniel, o arqueólogo que trabalhava lá, aham, ele suspeitou que pudessem ser fósseis da Era do Gelo, né? Porque normalmente os arqueólogos, como eles trabalham com essa faixa mais recente do tempo geológico, esses são os fósseis que geralmente são encontrados próximos ou associados ou coisa do tipo, pelo menos cronologicamente. Então, uhum, esse foi o primeiro palpite dele, né? certo. Faz super sentido pelo contexto da arqueologia, mas ali foi algo surpreendente, que na verdade a gente estava em terrenos muito mais antigos, né? Então, assim, eu fui para lá sem saber bem do que se tratava, mas com a intenção de observar mesmo o que seriam os fósseis, né? Então, fiz uma pesquisa prévia, muito breve também, antes de ir para lá, e aí eu vi a primeira vez alguma informação que pudesse remeter à antiguidade real que o material tem, né? Então, por essa pesquisa de mapas geológicos, eu vi que ali ocorriam algumas rochas do Cretáceo, e aí isso daí já me deu, né, uma dica de que se fosse um grande vertebrado do Cretáceo, seria um dinossauro. Foi assim, né? Então, Uhum, a questão, digamos, de novidade, né? O Maranhão já tem vários registros, né, para fósseis, incluindo dinossauros do grupo dos saurópodes, né? Mas em sítios que têm uma característica muito diferente, né? Então, eles são fósseis isolados, fragmentados, né? Muito parciais. E aí, embora essa formação rochosa tenha uma distribuição muito ampla, ela está em subsuperfície, né? Então, ela não está ocorrendo de maneira que a gente pode ir lá e tropeçar no fóssil, como aham, acontece mais ao norte, no Maranhão, né? Então, por conta da obra, essas rochas foram acessadas e aí esse material aflorou no talude, que é o termo técnico para um barranco inclinado que eles fazem uhum. nas obras, né? Para passagem da linha do trem. Então foi um Nossa, pouco essa assim a história, né? mano. E agora, uma vez que é uma obra, né? E aí vocês acabaram, eles, na verdade, né? Acidentalmente, digamos assim, infelizmente, acabaram encontrando Isso. aí esse sítio arqueológico. Qual que é o próximo passo agora? A obra é paralisada? Vocês têm espaço para pesquisar? Como que funciona? Sim. Bom, então, na verdade é um sítio paleontológico, né, Uhum, que fazer essa distinção, a arqueologia trabalha com materiais antigos de origem cultural, origem certo. humana, né? E nós, paleontólogos, trabalhamos com o resto, né? Então, vegetais, animais de grande ou pequeno porte, Certo. microscópicos às vezes, mas que são naturais, né, sem influência humana. Pois bem, lá em 2021 ainda, quando o Daniel localizou os fósseis, né, ele já isolou a área, né, fez um isolamento ali para que as máquinas, né, não trabalhassem naquele talude, já estava parado ali, foi conforme choveu e Uhum, a rocha foi sendo mais removida, os fósseis apareceram. Então isolou a área e, no fundo, a gente não teve nenhum grande empecilho para a obra, assim, do ponto uhum, de vista geral, né, não sei, o engenheiro lá poderia comentar melhor, mas não parou nada, né, ele só tiveram que articular essa equipe, né? Porque existem os profissionais aí adequados, né, para trabalhar com isso, e a obra seguiu. Acho que a maior restrição foi que enquanto eles colocaram os dormentes da linha de trem, sabe, aham, aqueles pedaços de madeira bem grande, né? aham. Eles deixaram o espacinho que a gente estava trabalhando sem, continuaram o trabalho normal e depois Voltaram para finalizaram ali. completar. Então, assim, tinha condição de segurança para os fósseis, para a gente,
e a obra continuou bacana, né? Muito legal. Então, imaginou algum dia se deparar com um achado como esse? Jamais, né? Ainda mais que eu falei, eu trabalhava com mamífero da era do gelo, então, assim, dinossauro não era algo que estava no meu radar, mas que apareceu e agora também não vai sair tão cedo. Muito legal. Deixa eu só pedir para o senhor explicar uma coisa, para me ajudar e também para ajudar o público, porque assim, para a gente poder entender, né? O senhor fala dinossauros e o senhor trabalhava, pesquisava a Era do Gelo. Só para a gente se situar no tempo, a gente está falando de quantos milhões de anos aí de diferença, mais ou menos? Tá, vamos pensar assim, que a gente está aqui no presente, aí até por volta de 2,5 milhões de anos atrás, desde 10 mil anos até uns 2,5 milhões de anos atrás, seria essa Era do Gelo. Certo. Aí a gente pula lá para uns 65 milhões de anos, Nossa. que seria o final do Cretáceo. E como esse animal está mais pelo meio do Cretáceo, ele teria por volta de 100 milhões, desculpa. 100 milhões de anos, então. Então, nossa, é um super senhor, né? Exato, muito senhor. É um tatara dinossauro. Nossa, sensacional. E professor, diga para a gente em que pé está a pesquisa agora, o trabalho, porque esse achado foi em 2021, né? Nós estamos agora no início de 2025, em que pé está essa pesquisa? Bom, no momento a gente está finalizando as análises de um artigo científico, né? Então, nós realizamos a descrição do material, quais ossos efetivamente estão representados, qual é a forma deles, como eles se apresentam quando comparados a outros dinossauros que são mais ou menos correlatos, né? Então, a gente compara essa morfologia, né? Para entender também as relações de parentesco. Né? Aí a gente fez análises, a partir de amostras dos fósseis, algumas análises microscópicas, que vão dar umas informações de metabolismo, crescimento, né? E o pé agora é realmente assim, a finalização desse texto, né? E os pormenores burocráticos, digamos, né? De submissão da revista, revisão, aceite, tudo mais. Mas a gente tem essa novidade, digamos, né, de uma espécie desconhecida pelas comparações todas que foram feitas até agora, e acho que essa é, digamos, a grande novidade, né, e esperamos em breve também fazer outros estudos que são derivados, né, sobre o ambiente deposicional, sobre como os fósseis se formaram exatamente. Então, muito esse legal. é o momento, né, vai ser um primeiro trabalho que abrange essas coisas mais biológicas, e depois a gente tem um outro trabalho que abrange mais as questões geológicas e ambientais, digamos assim, paleoambientais, né? Entendi. Em que momento vocês terão condições, por exemplo, de apresentar para o público como que era esse dinossauro, o comportamento dele? Sim, olha, eu acredito que no primeiro semestre, né? Às vezes as revistas científicas demoram mais ou menos, né? Para viabilizar, mas algumas são bem rápidas, né? Então, tenho esperança que a gente, tanto com o trabalho legal, a gente consegue fazer isso ainda no primeiro semestre, porque envolve um trabalho a mais, né? Então, a gente está querendo trabalhar com um pessoal que seja paleoartista, que pode fazer essa reconstituição, né, com base nos dados científicos, então algo que não é só uma ilustração, né, para a gente ter noção, mas é algo realmente bastante fidedigno, né, do animal, do ambiente, coisas do tipo, né. Espero que a gente consiga organizar uma exposição legal lá no Maranhão. Eu estou meio longe agora, mas quem sabe eu apareço lá para visitar também. Muito bacana. Antes de encerrar, eu queria que o senhor falasse da equipe, né, das pessoas que participam dessa pesquisa, Sim. que colaboraram com o trabalho. Sim. A equipe tem sido fundamental, né, como te falei, não era essa a minha especialidade, mas aí desde o início do trabalho eu contatei paleontólogos que trabalham no Maranhão, que têm experiência já com os dinossauros de lá, e tive também, tenho tido, né, o apoio de paleontólogos de várias outras partes do Brasil, de vários outros estados, né, alguns muito especializados nessa área dos dinossauros, né, alguns do grupo específico. Então, assim, isso abriu um leque de colaborações muito bom, assim, para mim, né, que eu acho que, para mim e para o público, eu diria assim, né, porque assim a gente consegue viabilizar o trabalho da melhor forma usando os recursos disponíveis que cada um tem na sua instituição, né. Com certeza, muito legal. Professor, gostaria de agradecer a sua entrevista, ceder esse tempo aqui para mim. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pelo interesse no nosso trabalho também. Fique à vontade quando quiser. Muito obrigada. Seu número já está salvo aqui. Lá para o finalzinho do primeiro semestre, eu já vou mandando mensagem para saber como é que está. Maravilha, muito obrigado. Obrigada, viu? Uma boa tarde.